Esse aqui é um Raspberry Pi, um computadorzinho pequenininho, mais especificamente o modelo 4B. E eu estava aqui pensando, com esse tamanhinho todo aqui, a gente sabe que ele tem um certo poder, pode ser utilizado como um computador, como eu já mostrei aqui no canal, pode ser utilizado para criar aí de repente um emulation station, né? Um lugar onde você vai colocar vários emuladores de consoles antigos para se divertir. E é muito bacana para isso, mas estava aqui pensando, seria possível transformar isso aqui numa espécie de Xbox? E galera, quem gosta de testar muitas coisas no computador sabe da importância de ter um bom backup e uma forma de recuperar arquivos perdidos. E a gente já apresentou aqui no canal diversas soluções diferentes para vocês, mas é a primeira vez que a gente vai falar sobre o Recovery It, que está nos ajudando a trazer o conteúdo do vídeo de hoje até você. O Wondershare Recovery It é um software de recuperação de dados disponível para Windows e para macOS, que pode ser útil não só para você que assiste a gente utilizando o Windows ou Mac, mas para você que trabalha também com assistência técnica, por exemplo. O Recovery It permite que você escaneie unidades de disco para buscar por arquivos corrompidos ou perdidos de todos os tipos. São mais de 1000 formatos suportados. Assim você pode recuperar aqueles dados importantes, seja para você ou seja para os seus clientes, incluindo de unidades criptografadas. Você pode usar o Recovery It com HDs, com SSDs, com cartões de memória, com pendrives e praticamente qualquer dispositivo de armazenamento. O Recovery It é uma bela opção para você que está precisando recuperar dados perdidos, então fica aqui o nosso agradecimento ao apoio da Wondershare ao nosso projeto e ao conteúdo aqui do canal. E se você quiser saber mais sobre o Recovery It, dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, como que a gente pode fazer isso, né? Um Xbox de um Raspberry Pi? Ótima pergunta, eu também vou tentar descobrir no meio do caminho aqui. A questão é que a gente precisa de um Raspberry, a gente precisa de um controle também, pode ser um de Xbox para dar maior presença se você tiver, precisa de um cartão de memória também, de preferência de alta performance, se você tiver aqui. Nesse caso aqui um cartão de 64 GB, mas a real é que pode ser um pouco menor, depende do que você quer fazer. O problema é que não existe uma forma tão simples assim. Mas deixa eu esclarecer um pouco melhor qual que é a minha ideia. Apesar de existirem emuladores como o Zemu aqui, que é o emulador do Xbox original, a minha intenção não é fazer emulação de games antigos, porque para isso existem soluções melhores, eu já mostrei aqui no canal. Será que a gente conseguiria jogar games atuais de Xbox através do Xbox Cloud Gaming no Raspberry Pi? Bom, essa é a dúvida que eu quero solucionar aqui, porque se funcionar, pode ser um belo Xbox portátil para a gente levar por aí. Claro, vai depender de conexão com a internet, mas até aí muitos dos jogos hoje em dia dependem. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, esse daqui é o Raspberry Pi OS, ele é um dos sistemas operacionais principais aí para o Raspberry. Existem diversos, na verdade, que a gente pode utilizar. E eu vou utilizar o Imager, que é esse aplicativo aqui, ó, para criar a instalação do nosso Raspberry Pi. No caso, você vai encontrar esse Imager aqui na loja de aplicativos da sua distro Linux, ou você baixa ali do site e tal. Ele vai estar aqui, ó, Raspberry Pi Imager, tal. É só você baixar, instalar e utilizar. Por enquanto ele fica minimizado aqui, porque a gente precisa discutir e entender exatamente o que nós vamos fazer. O Xbox Cloud Gaming é um serviço de streaming de jogos da Microsoft que você precisa pagar uma assinatura para poder acessar, mas permite que você jogue games no seu Xbox, né, através do Game Pass, no seu Windows, e também você jogue através da nuvem, independentemente do sistema operacional, desde que você rode aí um navegador com base Chrome. Basicamente esse é o requisito. Tem alguns jogos, inclusive, que eu já joguei por aqui, funciona de uma forma bem razoável, eu diria. Não é perfeita, não tem aquela qualidade que tem um jogo nativo instalado, especialmente se você tem um hardware capaz, mas também é mais do que o suficiente para você jogar. Já joguei games com gráficos muito piores na minha vida e o importante é se divertir. Aqui a gente tem alguns exemplos disso. O requisito atualmente para a gente poder utilizar isso aqui é jogar com controle, não funciona com teclado e mouse. Mas eu vou fazer a instalação do Raspberry Pi OS de PC simplesmente para ver se a gente conseguiria jogar. Porque se a gente conseguir, eu tenho uma ideia. Vou colocar aqui o meu cartão de memória com o adaptador aqui no meu PC e a gente vai fazer o flash aqui do Raspberry Pi OS. Funciona mais ou menos assim, a gente pode selecionar aqui diversas opções diferentes, esse aplicativo é bem prático, mas eu vou aqui com o padrão, o recomendado e tal. Nesse caso, desse Raspberry poderia até ser a versão de 64 bits, e agora eu tenho dúvida se funcionaria melhor ou não. Bom, eu vou utilizar esse aqui porque ele já está cacheado no meu computador, ele vai funcionar mais rápido. E aqui no caso eu vou ter que fazer alguns testes diferentes, então agora a gente só cria o pendrive bootável,
Simples assim. Enquanto a gente espera, eu gostaria de te convidar a ser membro aqui do canal. Se você ainda não conferiu as novidades que a gente trouxe aqui para o Seja Membro do DioLinux, clique embaixo aqui no botão Seja Membro, dá uma olhada no vídeo de apresentação e também nos benefícios que tem. Eu aposto que você vai curtir bastante, ajuda a gente demais e te traz diversos mimos bem bacanas. E tá ainda em 10%, então dá para te dizer que você pode comprar uma camiseta igual a minha em diostore.com.br também. É uma outra forma de você apoiar o nosso trabalho. A few moments later. Bom, terminou de passar aqui o sistema operacional para o cartão de memória, a gente já pode começar a fazer a montagem. Eu pretendo fazer isso aqui nesse computador que está aqui do lado, na realidade, usar a tela dele, na real, não o computador. Gambiarra com certeza, mas vamos ver se vai funcionar. Acabei de ligar o Rasp aqui, tá dando boot. Vou usar esse tecladinho aqui que vem com ele por padrão, para fazer as configurações e tal, e para fazer os testes, né? A gente precisa primeiro ver se o Xbox Cloud Gaming vai funcionar de forma bacana aqui. Mas, a princípio, deve funcionar, né? Pelo que eu vi pelos requisitos mínimos, eu pesquisei um pouco na internet e vi que algumas pessoas conseguiram fazer funcionar. Mas é sempre bom a gente testar antes de fazer qualquer modificação um pouco mais à frente. Por enquanto aqui só está fazendo as configurações iniciais do Raspberry. Quem quiser ver um pouco mais a respeito desses dispositivos, do teclado e mouse oficial do Raspberry Pi, pode conferir o vídeo que eu fiz aqui no canal fazendo um unboxing desse kit que é bem legal. Beleza, vamos configurar aqui o nosso Rasp. A gente já pode configurar aqui o Wi-Fi, né? No caso eu tenho internet cabeada, eu nem sei se eu vou utilizar o Wi-Fi, eu acho que não. Então vamos pular essa parte aqui. Bom, nosso Raspberry está pronto para ser utilizado aqui e agora é só a gente testar se tudo está funcionando exatamente como deveria. Tem uma coisa aqui que eu estou na dúvida se eu faço ou não, já cliquei no lugar errado, inclusive, que é fazer overclock no Raspberry. Eu ouvi algumas pessoas falarem que seria interessante fazer, porque senão o Xbox Cloud Gaming não vai funcionar muito bem, mas eu não tenho um case aqui com dissipação de calor um pouco mais ativa, com um coolerzinho ou algo assim, então não sei se é uma grande ideia na realidade fazer isso. Mas a gente tem aqui a opção em performance em fazer esse tipo de coisa. Acredito que no caso eu só vou aumentar um pouco da memória de vídeo mesmo, isso aqui já deve ajudar. Tá 76, ele tem 4 GB, eu vou colocar aqui uns 256. Talvez já seja mais do que o suficiente. Aqui a gente dá OK e aí tem que reiniciar o Rasp para isso aqui ter efeito. Beleza, e aqui estamos mais uma vez. Agora a gente precisa testar se o serviço do Xbox Cloud Gaming vai rodar de forma satisfatória aqui dentro do Raspberry Pi OS. A gente vai descobrir isso na prática. Aí é só a gente fazer login aqui com a nossa conta. Esse modo aqui do Game Pass que permite jogar em nuvem, ele custa 45, alguma coisa assim, não tenho certeza agora. Mas eu estou no modo teste aqui de primeiro mês, que são R$5 só, então nada melhor. Agora bora testar, né? Eu já estou com um controle aqui, conectei ele via cabo, apesar desse Rasp aqui ter Bluetooth também, seria uma opção. Mas não sei se vai funcionar bem. Vamos tentar o Minecraft aqui. Ele não reconheceu o controle, vejamos. Eu tirei o cabo e coloquei de novo, acho que ele reconheceu. Tá dando uma lagada aqui na tela de carregamento, mas tá definitivamente meio lagado. Eu testei antes no meu PC ali, ele funcionou um pouco melhor. Mas eu não sei o que está rolando exatamente. Se é o Rasp que não está conseguindo dar conta, às vezes está forçando... Eu estou sentindo todo o sistema meio lagado, pode ser realmente tipo potência a questão aqui. O jogo é na nuvem, mas não é tão leve assim não. Precisa de algum tipo de otimização. Agora, eu não lembro como é que faz overclock no Raspberry, mas vou tentar descobrir aqui. Se eu não me engano, tem aqui no Rasp config, só precisa rodar com um sudo. Okay. Apenas o Pi 1 e o 2 pode ser overclockado com essa ferramenta. Tá, esse aqui é um Raspberry Pi 4, então não deu para nós aqui. Talvez tenha que utilizar uma outra forma. How to overclock Raspberry Pi 4. Bom, aqui ele diz assim, que o padrão é 700. Então a gente tira esse comentário aqui e define quanto a gente quer. Eu vou ser um pouco mais modesto do que o tutorial estava indicando. Eu vou dobrar só, vou colocar 1400. Talvez seja até demais. E aqui a gente já vai ver se vai esquentar muito. Esse modelo aqui de Raspberry, ele aguenta até um pouco mais do que isso, mas eu vou ir até aqui.
até por questão de preservação. A gente salva. Esses arquivos de boot você consegue configurar colocando o cartão de memória em um outro computador também. Mas caso dê algum tipo de problema, também dá para simplesmente fazer o flash de uma nova versão, né? Olha, aparentemente, deixa eu abrir alguma coisa, deixa eu ver a temperatura. Não está mais quente do que o normal. Vamos ver se faz alguma diferença lá no site do Xbox. Tá, ainda tá lagado, mas tá melhor. Tive a impressão, pelo menos. Nossa, agora deu um teleporte aqui. Será que todo jogo tá assim? Não tá respondendo direito, não. Troquei o cabo de rede pelo que eu uso no meu NAS, que eu sei que funciona bem. Aí eu já não sei o que eu tô apertando mais. Deixa eu ver aqui. Speed Test. Tem aquele próprio do Google aqui que a gente pode usar, né? Acho que velocidade de internet não é o problema aqui. Como é que tá o uso aqui? Parece um pouco mais de boa do que antes. Acho que quando tá jogando em si faz mais diferença, mas eu vou tentar aqui o Minecraft Dungeons de novo. Esse browser do Raspberry já vem com essa extensão para reproduzir vídeos do YouTube usando o codec H264 e também vem com o Adblock. E Adblock eu sei que acaba usando, apesar de ele estar colocando aqui com baixo uso de memória e CPU, eu sei que acaba usando bastante. Não, tá extremamente lagado. Será que o Microsoft Edge funcionaria melhor do que o Chromium? Que era a versão de Linux em .deb, teria que ser a versão ARM. Ele não tá rodando nem o YouTube aqui direito. Tudo bem que pode ser porque eu desliguei lá aquela extensão. De repente com essas duas aqui ligadas vai funcionar melhor. Não chega a demandar tanto aqui o YouTube quanto o Xbox Cloud Gaming, mas a qualidade tá bem ruim. Galera, eu percebi que simplesmente não tá dando em nada aqui. Eu não tô conseguindo extrair mais do processador do Raspberry nesse momento, mesmo com overclock. Aqui na descrição vai ter um post no nosso fórum sobre esse vídeo. Se você tiver dicas para compartilhar em relação a isso, você pode colocar nos comentários desse vídeo, você pode comentar lá no nosso fórum também. Vai ser bastante útil e se a gente conseguir chegar em uma solução, a gente traz aqui para o canal também. De certa forma, esse tipo de conteúdo serve para mostrar um pouco da jornada que a gente passa quando tenta criar um novo projeto para vocês, um novo tipo de conteúdo. Claro que certamente existem soluções, talvez eu possa fazer essa mesma tentativa, mas utilizando uma placa diferente, como a Zimaboard. Às vezes tem soluções melhores para isso, ou simplesmente um laptop, né? Mas no caso eu queria um aparelhinho pequeno e ela parece ser bem... encaixar bem com essa proposta. Ela é até preta e verde, se for ver, né? Se você ainda não viu o vídeo a respeito da Zimaboard, dá uma conferida nesse vídeo que está aqui do lado. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.